Acho que o próximo convidado não precisa de apresentação, né, pessoal? Bem, deixaram o pior orador para o final. Geralmente o pessoal já quer ir embora. Dizer a vocês da satisfação de estar aqui, do prazer de estar no meio de vocês. É o caminho mais doloroso e mais difícil. Mas tenho certeza que escolhemos o lado certo. Agora há pouco, assistindo o Nicolas falar, ele falou de pequenas mudanças, grandes transformações. Eu me lembrei, porque eu já tive insucesso na vida também. Eu me lembrei quando eu prestei concurso para ser sargento da aeronáutica, especialista, e fui reprovado. Depois, em 73, eu prestei 2 concursos, para a Academia em Resende e para o ITA também. E no ITA, ô Tarcísio, você que passou no IME, eu fui um desastre em física. Se esperasse mais um ano, talvez fosse aprovado. Mas por coincidência, ô Nicolas, se eu tivesse sido aprovado para o ITA, eu poderia estar em Alcântara, naquele acidente, onde 21 pessoas morreram. Poderia estar lá. Então, às vezes, um insucesso pode ser que realmente livre de alguma coisa. E a idade é uma grande coisa para nós. Ela nos faz calos, nos faz, às vezes, contar até 3 antes de responder, e nos faz, né, um pouco melhor. Eu passei 7 mandatos no parlamento, meio mandato de vereador e 15 anos no Exército Brasileiro. E eu resolvi, como o vídeo de agora há pouco, em 2014, para ser preciso, novembro de 2014, dizer que seria candidato a presidente e que chegaria à presidência da República. Quem ia acreditar nisso? A minha esposa falou que eu andava pelo Brasil e ela duvidava. O tempo foi passando. Eu lembro de uma passagem que marcou muito, em Manacapuru, coração do Amazonas. Eu chegando, Tarcísio, no porto, sozinho, umas 200 pessoas lá, e eu pensando, o que eu estou fazendo aqui? E a galera, o que esse maluco está fazendo aqui? Mas começamos a falar em algumas passagens bíblicas, que eu considero a Bíblia como uma caixa de ferramenta do ser humano. Começamos a falar a verdade, João 8,32. E uma outra coisa também que nos marcou muito, e durante o mandato, foi outra passagem. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Quanta gente briga por algo sem saber, não tendo conhecimento, e depois vê que está errado. Falei um tempo atrás, né? A Amazônia sempre foi cobiçada antes de 1500. Porra, coisa de maluco, né? Antes de 1500. Na verdade, 1494, com o Tratado de Tordesilhas, vai deixar para lá. Depois, eu lembro de uma passagem que marcou a minha vida, em 1970. Eu estava em Eldorado Paulista, morava lá, quando o Lamarca passou por lá. Feriu 6 soldados da então Força Pública, atual PM de São Paulo, e depois, como ele havia aprisionado uma dúzia de praças, que são subtenentes, sargentos, cabos soldados, o tenente Alberto Mendes Júnior, o Derrite, que você sabe muito bem a história, se ofereceu para que fosse trocado os 12 por ele. E ele, então,
fez esse gesto heróico e 1 ou 2 dias depois foi executado pela turma do Lamarca. Mas uma coisa, com toda certeza, o tenente não sabia. Está aqui o Salles também, que conhece bem a história, porque ele já agiu no Vado Ribeira antes de ser deputado federal. Que naquela época imperava ali o mini manual de guerrilha de Marighella, que é o herói da esquerda, e lá está escrito que eles não matavam praças, apenas oficiais. Talvez, se o tenente tivesse sabendo disso, mas é muito difícil julgar por um momento, talvez ele esperasse um pouco mais para negociar a sua troca por aqueles teus colegas. E ali eu conheci o Exército Brasileiro. E ali eu conheci a minha vida. E a gente vai aprendendo. Que coincidência, né? Acho que a Eldorado Paulista hoje deve ter, talvez, 3.000 habitantes na área urbana. Mas é a vida da gente. Entrei no Exército, fiz academia. Teria muito o que falar, obviamente. Depois de 6 mandatos, quis disputar a presidência em 2014. Não foi possível. Paciência. Chega a hora certa. Acabou acontecendo em 2018. Quem eu era? Eu não era ninguém, não tinha partido, era um deputado encrenqueiro, criador de caso, bem casado, obviamente, né? Ih, cadê? Teve no meio do caminho a facada. Imagine se a facada tivesse tido sucesso. Como Zé Disseu disse em vídeo, tivemos o insucesso da facada. Ele disse. Imagine se esse cara que está na economia agora fosse presidente. As coisas acontecem. Vamos lá. Vem a eleição. Eu teria uma história fantástica para contar para vocês. Bem levar 1 hora. E eu gostaria de um dia, né, pela grande rede de televisão, ao vivo, falar algumas horas com eles, para nós mostrarmos o que é o Brasil. A gente tem informação, a gente passa por lá. A vida nos fornece uma história. Chegamos. E daí, eu cheguei e só tinha o Paulo Guedes. Montar o ministério não é convidar quem é competente. A pessoa que é competente aceitar ser ministro. E fomos montando o ministério. Está aqui o Salles. Quando me mostraram a foto dele com aquele óculos, né, de playboy, eu falei, não, esse cara não está com nada, não vai dar certo. Pode ter certeza, pela sua coragem, pela sua dedicação. Eu duvido que tenha tido outro ministro do meio ambiente como ele. O Tarcísio também. Foi a 5ª pessoa que me apresentaram. Olhei para a cara do Tarcísio, aquela cara de brabo, né? Cara de poucos amigos. E eu não conhecia o Tarcísio. Ele me conhecia, porque ele fez academia, né? Militar, igual eu fiz, fez o IME, depois prestou concurso. Tinha 2 vagas para a Câmara, estava lá. E daí, quando ele falou de quem ele era, rapidamente, vamos lá. Olha a surpresa. Quem era Tarcísio, antes de eu conversar com ele? Era um excepcional engenheiro. Para a vida pública, com todo respeito, Tarcísio, você não era conhecido. Foi para lá, fez um trabalho fantástico. Falou alguma coisa aqui do que ele fez. Eu fui o único presidente que tinha teto de gasto. Tanto é que, quando o TSE anunciou o resultado, logo depois já foi uma proposta para lá, né? E acabaram com o teto de gasto. E o Tarcísio, que está aqui, começou a mostrar seu valor. Ele é um terror dos balseiros. Acabamos com muitas balsas pelo Brasil.
Principalmente lá em Sinop, naquela região. O coração do agro. Entre tantas e tantas outras coisas, BR-163, etc, portos, aeroportos. Eu lembro que, em 22, eu convidei o Tarcísio para vir candidato a governador. Ele falou, poxa, eu sou carioca e torcedor do Flamengo. Conheci esse defeito dele nesse momento. O que eu falei para ele? Eu sou uma pessoa que tem uma história, inteligente, ninguém nega isso aí. Eu queria ter metade da inteligência que ele tem, mas eu só escolhi ministro mais inteligente do que eu, o que não foi difícil. Ele está aí. Eu não posso me alongar muito. Tem aqui também o Jorge Seife. Quem me apresentou o Jorge Seife foi o pai dele. Um dos raros nomes que eu indiquei para ministro. Um dos raros. A Tereza Cristina aceitou. Foi um sucesso. Na pesca, tanta coisa feita. Tantos ralos fechados da corrupção, que até permitiu, obviamente, um V0, para ele vir candidato ao Senado por aqui. Até botei um apelido dele bastante carinhoso. Tilápia. Pegou? Eu trato, pela idade, como se fosse um filho meu. Tem mais algum ministro aqui, ex-ministro? Gilson, está aí? Está aqui o Gilson, do turismo. Também fez a diferença. Bem, o que a gente pode dizer para vocês? Eu não levo jeito do teu dom da palavra, por vezes sou um pouco grosso, só um pouquinho grosso, tá? Até quando alguns falavam que, pô, o cara fala palavrão, é grosso. Você está procurando um marido ou um presidente? Até parece que o marido daquela pessoa não fala palavrão em casa. Na pandemia, talvez eu tenha sido o único chefe de Estado que falou que não ia tomar, e não tomei. Porque eu li a bula. Muitos falavam, olha, você vai ter problemas. Oh, mas nós compramos mais de 500 milhões de doses. Tomar quem quer. O pessoal que não lê bula de nada, né? Tinha que ter lido a bula das vacinas. Mas vamos para lá. A verdade vai vindo à tona. A gente ligava para a África subsaariana. Por que não está morrendo o pessoal aí, já que o DH dessa região é lá embaixo? Mas tudo bem, deixa para lá. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Bem, o Brasil tinha tudo para quebrar, com a pandemia e com a guerra lá fora. Aconteceu o contrário, dada a equipe que tinha do nosso lado. A economia voltou em V, tivemos superávit, o Tarcísio falou muita coisa aqui, teria tantas outras para falar também. E aconteceu aquilo, final de 22. Só o presídio comemorou. E o sistema, que tem nome e sobrenome. Mas vamos considerar a página virada. Vamos ver o futuro, olhar para frente. Me tornar inelegível porque me encontrei com embaixadores. Eu não me encontrei com traficantes no Morro do Alemão. A segunda inelegibilidade, porque no 7 de setembro eu botei do meu lado um empresário, que é orgulho do Brasil, é orgulho de Santa Catarina, que usava um paletó verde e amarelo. Então, porque eu botei esse empresário do meu lado, inelegível, eu não botei do meu lado a dama do tráfico. Mas vamos lá.
A gente acredita em transformações, em mudanças. A gente sabe onde está o erro. A gente sabe quem não quer o bem do Brasil. E vocês também sabem. Tentaram por várias vezes nos censurar. Isso daqui representa a liberdade para nós. Quem fez minha campanha em 18 foi meu filho Carlos Bolsonaro, com o telefone na mão. Quantas vezes tentaram aprovar urgência para um projeto de controle da mídia social? Aqui está a nossa liberdade. Aqui está a esperança nossa de mudarmos o Brasil. O blogueiro, aquele que mexe com rede social, tantos outros, se não transmitir a verdade, não mostrar a verdade, ele acaba por si só. E quem age com isenção, com responsabilidade e com a verdade, cresce. Não justifica o que fizeram até agora, mas eu acredito que já chegamos no ponto de inflexão. A gente vai mudar. Mais que esperança, nós devemos fazer a nossa parte. Não é fácil você lutar contra um sistema. Olha só, aqui do lado, mais para cima um pouquinho, São Paulo. Quando nós assumimos, os portos eram de responsabilidade do Tarcísio. Lá dava prejuízo de 500 milhões por ano. 22 passou a dar lucro de 500 milhões. Para onde ia esse 1 bilhão só no Porto de Santos? Itaipu Binacional, nós só conhecíamos essa empresa, que é binacional, por gerar energia. Quando assumimos, vimos muita coisa errada lá. Mas por que era cobiçada Itaipu Binacional e ainda é cobiçada? Porque é uma estatal que não é auditada pelo TCU, então você pode meter a mão até o sovaco, que não tem problema. Ao longo de 4 anos, além de gerar energia, além de diminuir o valor da tarifa em dólar, fizemos a segunda ponte com o Paraguai. Vão de 400 metros. Não é uma pinguela. Alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu. Asfaltamos a Transboiadeira. Atendemos mais de 50 municípios com pequenas obras. O Jorge Seif faltou só um passo para nós começarmos a praticar piscicultura naquele lago, que tínhamos como projeção aumentar em 20% o volume de pescado no Brasil. Esse país ninguém pode passar fome. Tem meios. E assim a gente vai citando cada ministério, como o Rogério Marinho, que levou água para o Nordeste, como a Tereza Cristina, que abriu mercado para o agro, para o mundo todo. Como nós fomos na iminência de uma guerra, conversar com o presidente Putin. Ia faltar fertilizante para o Brasil. Negociamos diesel. Ele queria comprar ovos da gente. Falei com a Tereza, se abrir o mercado agora, vai o ovo custar de menos de R$1 para R$2 a unidade no Brasil. Espera um pouquinho mais. Apesar de produzirmos, e não é chute, como aquele cara, né? 1.700 ovos por segundo, não é o suficiente para atendermos o mercado lá de fora. Todos tiveram lucro no meu governo, apesar da pandemia, apesar da guerra. A gente lamenta as mortes. Vocês lembram do fica em casa, a economia a gente vê depois? De fome também se morre. Vocês lembram da competência do Pedro da Caixa, junto com outros ministros, para, em menos de 30 dias, pagar o auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas? Gastavam por mês 50 bilhões de reais. Rio Grande do Sul aqui. A população equivale a 5% do total do Brasil. Então, se gastássemos, hoje em dia, 5% do que gastamos por ocasião da pandemia, em poucos anos, o Rio Grande do Sul
voltaria à normalidade. Mas se faz exatamente o contrário. Eu costumo dizer, né? Aqui eu poderia falar o nome de vocês também, de vários ministros. No atual governo, é difícil quem saiba o nome de 3 ministros. Ou porque não tem competência, ou porque o currículo de malfeitos é muito grande. Como não se sabe uma só proposta positiva do atual governo, só poder pelo poder. É aquela tentativa de vamos ficar o máximo aqui e explorar o máximo. E ouso dizer que a política econômica do atual governo é nota 10 para os propósitos que a esquerda se propõe. Empobrecer a todos e dominá-los. Nós, mais que esperança, eu fico orgulhoso de estar aqui. Imaginem vocês, se no dia 30 de dezembro de 22, eu não tivesse saído do Brasil. Com 8 de janeiro acontecendo, onde estaria uma hora dessa? Não sabia o que ia acontecer, mas pressentia que algo de errado estava por vir. Fiquei 3 meses lá fora, fui muito bem tratado por brasileiros, lá nos Estados Unidos, e voltamos para cá com todos os riscos. Acusação de toda a ordem. Grande mídia, ao vivo, estou pronto para ser sabatinado por vocês. Vamos falar de baleia, de presente, de vacina, de golpe. Estou à disposição, ao vivo. Com edição, não. Olha, não tem satisfação maior do que aquele de servir, de poder ajudar o próximo. Quem era Jair Bolsonaro? Daquela foto ali com meu pai, aquela coisa rara, uma fotografia, em 1960. Chegar onde chegou. É um sinal que todos nós podemos chegar onde sonhamos ou onde o destino reserva um lugar para nós. Eu duvido que o Tarcísio pensasse um dia ser governador. Demonstra que, com seus atos, você pode falar agora, 1 ano e meio, que é um tremendo gestor. Algo que São Paulo nunca teve. Com todo respeito ao Jorginho, também, a dificuldade para se eleger governador. Quando ele falou aqui que preservamos 11 milhões de empregos, porque o projeto do Pronamp é dele, não é meu. Não foi do meu governo. Como, por exemplo, eu vejo vários parlamentares aqui, outros não são parlamentares, mas que eu conheço, que tem um grande futuro pela frente. Como disse a dona Michele, né? A minha patroa. Nós devemos nos apresentar. Caso contrário, os maus ocupam esse espaço no governo. A nossa carta para a democracia é a Constituição. O que nós já fizemos, a nossa história, é o nosso currículo. Um dia o Tarcísio me autorizará a dizer como eu convenci a ser candidato, porque ele não queria. Tinha propostas para trabalhar em várias empresas por aí, como vários do meu governo estão ganhando 2, 3, 4, 5 milhões por ano. Está pagando uma cota de sacrifício. E isso daí, como é uma pessoa que crê em Deus, eu ouço os áudios da mãe dele que manda para mim, que deve repetir, mandar para ele também, uma pessoa cristã, fervorosa, que tem muita fé. A gente está criando uma gordura para o nosso futuro lá em cima. Então, dizer a vocês, apesar dos problemas,
apesar da Polícia Federal ter ido 3 vezes na minha casa, na casa dos meus filhos. Hoje, já tenho 300 e poucos processos ainda. Vale a pena. A gente não vai recuar. Todos os dias eu tenho uma praxe na minha vida. Todos os dias. Eu me levanto, vou lá, tomo meu banho, faço o que todos vocês fazem. Boto minha roupa, dobro os joelhos, rezo um Pai Nosso e peço a Deus que meu povo não sinta as dores do comunismo. Quando eu estava no leito de morte, eu pedi a Deus que minha filha, à época, com 8 anos, não ficasse órfã. Fui atendido. Como agora eu fiz um pequeno texto de 14 ou 15 pequenos itens sobre o caso Adélio, sobre o delegado que investigou o caso Adélio, dono do inquérito. Esse mesmo delegado que nada apurou, porque não quis apurar, foi prestigiado, é diretor de inteligência da PF. E agora, um dos advogados sofre uma ação da Polícia Federal, tem apreendido um Porsche, um avião e congelado 200 milhões de reais. Esse advogado, que no dia 7 de setembro de 2018, foi a Juiz de Fora para atender o Adélio por questão humanitária, descobrir um advogado samaritano. Terminando agora de verdade. Eu digo que Roraima tem uma tabela periódica lá. Além disso, tem o Vale do Rio Cotingo. Não sei se o Tarcísio voou comigo lá. 12 quilômetros por 600 metros de cota. Ali dá para gerar energia para metade do Brasil. Para agregar valor em nossos minérios. Para fazer do Brasil realmente uma terra prometida. Trazer paz, prosperidade, ordem e progresso para todos nós. Onde erramos ao longo de décadas, nas escolhas, escolher o mal, vai pagar o preço. Como gostaria de falar sobre 2014, 2018 e 2022. Vamos aguardar um momento mais oportuno. Quem sabe até, né? A gente fale brevemente, ao vivo, com alguma grande rede de televisão aí. Mas vamos lá. Pessoal, o futuro está nas mãos de cada um de nós. Apesar de eu ser Messias, eu não sou salvador da pátria. Eu salvei a dona Michele, segunda filha dela. Nós temos tudo para ser uma grande nação. A Europa, o Parlamento Europeu deu uma guinada forte à direita. Está o Milei, que deve chegar hoje à noite aí. Está a Meloni na Itália. Está as novas eleições na França. Se Deus quiser, ao Bukele, ao Salvador. Se Deus quiser, Trump, em novembro. Nunca o mal venceu o bem. E não vai ser dessa vez. Não é para o meu bem, não. Ser presidente, se você não tiver muita força de vontade, muita coragem, você faz o que os outros sempre fizeram. Dá para mudar, tem jeito, boas pessoas ao seu lado, um povo que cada vez mais aprende, tem informação, tem instrução, tem liberdade de imprensa, um povo que deve servir de norte para nós políticos. Nunca um político pode ser mais do que um povo. E ambição só se for para se mudar
e mudar o destino do seu país. Não ambição pelo poder. Isso é péssimo. Quem quer o poder, pelo poder. Temos eleições esse ano. Votem com a razão e não com o coração ou emoção. Porque se nós tivermos, porque a composição do TSE já mudou, tivemos uma grande bancada em 26, pode ter certeza que a gente faz pelo parlamento, não pela canetada, uma história melhor para todos nós. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado.